Fala traders mais abençoados do meu Brasil, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de suporte e resistência. O que é, como identificar e como operar nessas regiões. Esse é um dos primeiros passos que você que está iniciando no day trade ou no swing trade precisa saber. É muito importante você bater o olho no gráfico e você conseguir identificar quais são essas regiões. Suporte e resistência é a base para entendermos o comportamento dos preços. É muito importante você ter essa base da análise técnica. Da mesma forma que estudamos anteriormente a teoria de Dow, é muito importante que você domine, entenda, interprete, consiga localizar no gráfico essas regiões de suporte e resistência. Vamos lá então falar sobre suporte. Suporte na análise técnica é uma região com uma quantidade elevada de volume de compra para segurar a queda do preço, mais conhecido como uma zona de concentração de demanda. O medo dos que estavam comprados é tão grande que os participantes estão liquidando suas posições cada vez em um preço mais baixo, até chegar numa região onde ele encontra um suporte. Essa região é onde os compradores não permitam mais que esse preço venha a cair. Resistência na análise técnica é uma região com volume suficiente de venda para segurar a alta do preço, também conhecida como zona de concentração de oferta. Se o entusiasmo dos participantes forem maior no caso da compra, os participantes vão aceitar pagar cada vez mais um preço mais alto, até chegar a um nível de preço onde encontrará uma grande força contrária, formando assim uma resistência. Nessa região, os vendedores vão lutar para não deixar os compradores continuar subindo, levando o preço cada vez mais alto. Consolidação. Quando o mercado ele está parado, significando o equilíbrio entre a oferta e a demanda, entre os compradores e entre os vendedores. É quando há uma indecisão entre quem está comprado e entre quem está vendido. Talvez esperando sair uma notícia, talvez criando uma expectativa, seja ela boa ou ruim, e quando é confirmada essa expectativa, o entusiasmo dos compradores tende a romper essa região consolidada e o preço tende a subir. Ou o medo dos vendedores cada vez mais faz liquidar suas posições e levando o preço cada vez para baixo. Então a consolidação é essa região de indecisão aonde o preço ele fica normalmente parado, sem oscilar muito, andando normalmente de forma lateral no gráfico. Isso é base da análise técnica. Podemos ver o que confirma a caracterização dessa resistência. Nós vemos uma região de suporte onde o preço ele vinha subindo com entusiasmo comprador, formando topos e fundos cada vez mais altos. Isso que nós aprendemos na teoria de Dow. Conseguiremos ver nessa imagem como traçar uma resistência, como conseguimos identificar através do movimento do preço que o mercado chegou nesse momento de resistência. Então nós conseguimos observar, utilizando a teoria de Dow, que o mercado ele vem fazendo topos e fundos cada vez mais altos, até encontrar uma região de resistência, onde nós traçamos essa linha verde. Quando o preço chega nessa região, e ele não consegue romper essa região, porque há uma pressão muito grande de vendedores e não deixa os compradores ir além, ele tende a retornar fazendo movimentos, topos e fundos cada vez mais baixos. Nós podemos ver. E na maioria das vezes, quando faz esses movimentos, nós conseguimos observar que é formado algumas imagens, algumas figuras gráficas que nós aprendemos na análise técnica. E uma dessas figuras é a figura ombro, cabeça, ombro, mais conhecida como oco. Então nós vemos que o preço ele vinha subindo, fazendo topos e fundos mais altos, encontrou uma região onde ele não conseguiu passar por um grande volume vendedor e ele retornou a cair, criando um topo e um fundo mais baixo. E ali, nesse caso, seria justamente aonde nós deveríamos entrar, no rompimento desse fundo e colocando o nosso stop loss, o nosso stop de proteção, um pouquinho acima desse topo mais baixo. Podemos ver, à medida que o mercado continua caindo, fazendo topos e fundos mais baixos, ele encontra uma região de suporte.
Nessa região, os compradores estão com um fluxo muito alto de compra, impedindo que o mercado continue a cair cada vez mais, formando assim uma figura muito conhecida como fundo duplo. Essa figura ela pode se repetir tanto na área de resistência como na área de suporte. Na área de resistência seria um topo duplo. Aqui embaixo é um fundo duplo, formando um W. Após a formação dessa figura, conseguimos observar que o mercado começa a fazer topos e fundos mais altos, confirmando assim a reversão da tendência. E o melhor momento para entrar seria quando o mercado faz esse pullback e no rompimento, último topo, a gente faria a nossa entrada e colocaria o nosso stop no último. Logo em seguida, o mercado continua fazendo topos e fundos mais altos, chega na região de resistência e ele acaba rompendo essa região de resistência. Só que ele não encontra força suficiente para continuar fazendo topos e fundos altos e ele tende a voltar para a região de baixa. Aí ele volta a fazer topos e fundos mais baixos, formando ali novamente uma figura conhecida, figura ombro, cabeça, ombro. Então nós faríamos ali a nossa entrada no rompimento do fundo mais baixo e o nosso stop, colocaríamos o nosso segurança acima do último topo. Logo após encontrar novamente essa região de suporte, o mercado volta a fazer topos e fundos mais altos, mostrando para a gente que no rompimento desse pullback nós poderíamos fazer uma entrada de compra, porque mostra a reversão da tendência, e colocaria o nosso stop no anterior. Conseguimos observar que o mercado volta a subir até chegar na região de resistência e assim rompendo ela e fazendo topos e fundos mais altos e mostrando que a tendência agora ela é compra. Armadilhas. Nós observamos que nessa região onde o mercado vem trabalhando, fazendo topos e fundos mais altos e ele não consegue ultrapassar, encontra uma resistência, faz topos e fundos mais baixos, não consegue ultrapassar, encontra um suporte. Em certo momento ele consegue ultrapassar, rompendo essa resistência, mostrando um entusiasmo, uma pressão muito forte dos compradores. Mas logo em seguida ele volta novamente para baixo da resistência. Isso é muito conhecido como armadilha. Porque exatamente aí onde está essa resistência, muitas pessoas vão pensar o seguinte, principalmente aqueles que são iniciantes no mercado e principalmente aqueles que seguem call de analista, porque analista são craques em querer ficar descobrindo topos e fundos e mandando a gente vender e comprar no topo, ou vender no topo, ou comprar no fundo e vender no fundo. Provavelmente muitas pessoas aí iam fazer o seguinte, eu vou deixar vendido ali nessa região de resistência, porque o preço está chegando ali. Aí a pessoa deixaria vendido ali, colocaria o seu stop um pouco acima, aí, uns 300 pontos, uns 250 pontos no índice. Se estivesse no dólar, aí colocaria aí uns 5 pontos para cima. Depende do seu gerenciamento de risco. Só que uma vez os big players sabendo que ali tem um monte de gente vendido e comprado nessa região de resistência, o que ele faz? Eles rompem a primeira vez a resistência. E aí onde está marcado vai pegar o stop de todos aqueles que estão vendidos. E ao retornar, ele pega o stop de todos aqueles que estavam comprados, que acreditavam que esse rompimento o mercado ia continuar subindo. É a famosa violinada. E muitas pessoas tomam o tempo todo, principalmente os iniciantes no mercado. Conseguimos observar que após o mercado voltar a testar o suporte lá embaixo, ele voltou a subir fazendo topos e fundos mais altos, encontrou novamente uma região de resistência. E nessa região, mais uma vez, aqueles que ficaram vendidos foram estopados, porque o mercado não caiu logo em seguida, ele fez novamente uma armadilha. Só que nesse caso, a armadilha pegou só os vendidos. Quem ficou comprado nessa região acabou depois dando a sorte do mercado reverter a tendência e voltar a fazer topos e fundos mais altos e de fato comprovando assim, confirmando assim o rompimento dessa região de resistência. Rompimento de resistência. Vamos lá, pessoal. O mercado, ele testa essa região, encontrou uma resistência. Ele volta, testa pela segunda vez a mesma região, encontrou resistência. Testa pela terceira vez, encontrou resistência. Aí quando o mercado retorna, aquilo que era uma resistência vira um suporte. Isso é uma regra.
Toda resistência, uma vez rompida, ela vira um suporte quando o mercado retorna para testá-la. Virou um suporte. Logo em seguida, fez um topo e um fundo mais alto. E ali, no rompimento desse topo, né, que é o nosso famoso pullback, quando rompeu esse topo mais alto, nós entraríamos comprado ali e colocaríamos nossa venda no stop no fundo mais abaixo. Agora vamos ver rompimento de suporte. É fácil em ver que o mercado está fazendo topos e fundos mais baixos, testa o suporte pela primeira vez. Ele começa a subir, faz um W ali, né, e testa o mercado pela segunda vez. Faz topos e fundos mais altos, quando ele faz aquele oco, ele volta e testa suporte pela terceira vez. Na quarta vez que ele testa o suporte, o mercado ele rompe esse suporte. Logo após romper esse suporte, o mercado volta a fazer topos e fundos mais baixos, mostrando para a gente que de fato a tendência mudou e nos dando um sinal de entrada no fundo mais baixo e colocando assim nosso stop no topo mais baixo, no topo anterior. No rompimento desse pullback seria a nossa entrada. Pessoal, existem outras formas de traçar suporte e resistência, né? Não são só essas linhas horizontais, nessas regiões horizontais, que nós conseguimos traçar o suporte e resistência. Nós temos também linhas de tendência de alta. Nós conseguimos observar que o preço tocou várias vezes nessa linha que ela tem um ângulo, né? Ela não está na horizontal, ela tem um ângulo de alta. E você vê que o preço vem, faz o teste nela, e ela se torna assim um suporte. Aí ele faz um topo mais alto, aí ele faz um fundo mais alto, toca nela de novo e continua a subir. E assim testa ela por 3 vezes, por 4 vezes. E na quinta vez ele rompe ela. Quando faz um pullback, ele rompe esse pullback, dá o nosso sinal de entrada e o nosso stop ficaria acima do topo do pullback. Da mesma forma, a linha de tendência de baixa. O preço ele vem testando essa região, né, que é essa linha que está no ângulo ascendente. Ele toca pela uma vez, toca 2 vezes, toca 3 vezes. Na quarta vez que ele toca essa região, ele a rompe. E depois essa região que era uma resistência, ela passa a ser um suporte, ele não consegue romper abaixo. Ele faz um pullback, mostrando assim um topo e um fundo mais alto que o anterior, nos dando ali o nosso sinal de entrada e deixando o nosso stop loss abaixo desse fundo do pullback. Beleza, pessoal? Agora nós vamos lá para o gráfico para dar uma olhadinha como que seria traçar essas linhas, essas LTBs, essas LTAs, essas regiões de suporte no gráfico. Vamos lá. Então, pessoal, estamos aqui no gráfico de 12R do mini índice, mas você pode utilizar também os gráficos temporais, como de candlesticks, né? O que é importante frisar é que é sempre bom você afastar o gráfico o máximo possível. É uma dica muito boa para você ter uma visão mais ampla das regiões onde foi mais forte o suporte e resistência. E também você, se possível, utilizar tempos maiores, né? Em vez de você usar 1 minuto no candlestick, 2 minutos, traça o gráfico no diário, no semanal, no 60 minutos, no 30, até no 15 minutos. E no caso você do Renko, você pode traçar aí no 21R, no 12R, né, no mini índice. E no dólar eu gosto de traçar utilizando o 11R e o 5R. Vamos pegar aqui no dia 9, né? Nós conseguimos ver que o mercado aqui, ó, ele abriu num gap, né? Ele abriu nesse gapzão aqui e bateu nessa região aqui e não conseguiu romper. Aí você vê que ele testou de novo essa região, não rompeu, formando aqui uma resistência. Logo em seguida ele caiu e a primeira vez que ele bateu aqui ele não rompeu. Ele fez um pullbackzinho, aí depois ele rompeu. E aqui ele buscou essa região que ela virou um suporte que ele não rompeu e voltou a subir. Então aquela regrinha que a gente falou, todo suporte uma vez rompido ele vira uma resistência. E toda resistência uma vez rompida ela vira um suporte, né? Aí a gente consegue notar que o mercado subiu e ali onde era um suporte anteriormente virou uma resistência. Aí o mercado fez uma correção na média, voltou a testar aqui de novo a resistência, não rompeu, foi até lá embaixo no suporte e assim por diante. Aqui ele rompeu, aí chegou aqui ele não rompeu, testou aqui não rompeu, aí caiu aqui formando um suporte, aqui resistência, ali consolidou e depois fez esse suporte, rompeu, fez esse outro suporte, resistência, resistência,
Aqui é uma resistência que foi rompida. Aí aqui virou onde era resistência virou suporte, e assim por diante, tá, pessoal? É muito simples de você identificar essas regiões uma vez marcando, beleza? Então, o que é bom vocês verem aqui também, que toda hora eu falo lá sobre a teoria de Down, que são as nossas melhores entradas. Olha aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. No dia 9, né? Fazendo um pullback, ele veio fazer aqui, ó, topos e fundos mais baixos, até chegar nessa região onde ele testou, não passou, ele fez aqui um topozinho mais baixo e depois ele rompeu, confirmando a mudança da tendência e veio a cair. Testou essa região de suporte, não rompeu, fez aqui, ó, topos e fundos mais altos, testou lá embaixo, veio até a média, formou aqui aquela figura que eu falei para vocês, o M. Quando ele desceu aqui embaixo, não conseguiu romper o suporte, fez de novo topos e fundo mais alto, topos e fundo mais alto e rompeu. Beleza, pessoal? Então se aplica justamente a teoria de Down, utilizando análise técnica clássica, ela funciona muito. Beleza, pessoal? Agora eu vou mostrar para vocês aqui LTB e LTA. Vamos lá. Olha aqui, ó. Aqui o preço ficou nessa região aqui, tá vendo? Ele tocou mais ou menos aqui 2 vezes e veio tocar lá em cima de novo. Aqui era uma LTB, uma linha de tendência de alta. Aqui nós conseguimos ver uma LTB, linha de tendência de baixa. Você pode ver que o preço vem, testa ela e aqui ela torna-se uma resistência e não passa, né? A gente pode apagar essa daqui e mostrar para vocês aqui uma outra LTA aqui, ó. O preço chega nessa região, toca várias vezes aqui, não passa até ele romper ela. Outra forma também, que é um suporte e resistência dinâmico, que são as médias móveis, né? Principalmente quando o movimento está em tendência. Quando o mercado está em tendência, olha aqui que legal. Quando o mercado ele entrou numa tendência, ele saiu da zona de consolidação, a média móvel ela passa a ser um suporte e resistência dinâmico para a gente. Ó, você consegue observar que o mercado sobe, mas ele testa a média aqui, ó. Então, quando ele faz esse pullback na média, ela torna-se um suporte dinâmico, tá vendo? Olha aqui, ó. Tanto a média de 9 como a de 21, nesse momento ela serviu como suporte. Agora vamos ver em um outro lugar onde ela serve como resistência, quando o mercado está numa tendência de baixa. Vamos ver aqui, ó. Olha essa região aqui, ó. É muito fácil, né? Muito simples de observar, ó, o mercado fazendo correção à média. Essas correções à médias faz a média se tornar assim numa resistência dinâmica. Eu gosto muito da média de 21, mas muitas pessoas usam a de 20, né? Você pode utilizar também a de 9, como eu utilizo, né? Eu uso a de 9, a de 21 e a de 200, ou a de 144. Então, você consegue ver que a média também ela se torna um suporte e uma resistência. Então, essas são as formas, né, mais simples de você marcar suporte e resistência, de operar utilizando a estratégia, né? Você pode ver que cada vez que o mercado faz uma correção na média, você já entra com uma venda, né? Ele corrigiu a média, o próximo candle fechando abaixo da média, você entraria e colocaria o stop atrás desse candle. Beleza, pessoal? Deus abençoe vocês e até o nosso próximo vídeo.